Fala meus jovens, beleza? Seja bem-vindo ao canal e hoje a gente vai falar sobre 6 motivos para você trabalhar como projetista, tá? Eu vou pegar essa minha experiência de 10 anos e eu vou trazer só 6, são muito mais, mas eu vou te falar só 6 que eu considero importante, beleza? Se tu não me conhece, eu me chamo Guilherme, trabalho como projetista 3D para diversas empresas. Atualmente eu tenho meu estúdio de modelagem 3D e impressão 3D e eu tô aqui no YouTube para te ajudar, beleza? Então, bora pro vídeo. E o primeiro motivo que eu considero o mais importante de todos é que essa vida de projetista, ela não é monótona, tá? Não é sempre a mesma coisa. E isso, cara, pra minha personalidade, eu acho que é fundamental. Porque imagina, eu não consigo me imaginar trabalhando num negócio que eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho que apertar o parafuso, eu tenho que quebrar peça, sei lá, quebrar tijolo. Não me encaixo, entendeu? Então se tu também se encaixa nisso, que tu quer sempre uma coisa nova, sempre trabalhar com projetos inovadores, com uma dinâmica de criação, de criatividade, cara, essa é uma carreira que pode ser para você, entendeu? Então esse é um dos motivos que eu gosto de trabalhar como projetista, é que sempre tem um projeto novo, não é a mesma coisa sempre, certo? Eu vou dar alguns exemplos, deixa eu ver se eu consigo mudar minha tela aqui. Por exemplo, aqui, ó, isso daqui é uma peça de engenharia, tá? Vamos dizer que é uma peça que vai ser fundida lá em alumínio, tá? Na fundição de areia. Cara, é um projeto diferente, é um projeto desafiador, logicamente, se tu for colocar isso aqui em algum outro componente, então, cara, é prazeroso, sabe? Não é a mesma coisa sempre. Por exemplo, esse outro aqui, uma joia, cara, tu vai ficar 3, 4 horas nisso aqui, mas tu não vai estar fazendo a mesma coisa, tu vai estar trabalhando com uma dificuldade maior, né, que é esse projeto aqui. Mas teu cérebro ele não vai estar ali, passa as horas, sabe? Tu perde a noção do tempo. E isso é muito legal nessa profissão. Componentes eletrônicos. Tu vai fazer, por exemplo, um layout para uma empresa. Setor automotivo, imagina criar isso aqui e ficar ali, sei lá, 3, 4 dias projetando cada componente desse aqui para depois renderizar. No nicho de calçado, desenvolver a moda, né? Que é um nicho que tá sempre mudando, todo dia tem coleção nova. Calçado, né? Tu pode desenhar ou o calçado completo, né? Ou também tem indústria que desenvolve só a parte da sola. Então, assim, tem uma alta rotatividade de projeto. Setor automotivo, aqui foi feita uma pintura, tá? No Substance Painter, acho que é. Desenvolvimento de produto, por exemplo, isso aqui foi desenhado todo no Rhino e renderizado no Keyshot, se eu não me engano. Isso aqui, cara, imagina tu ficar aqui nesse projeto aí, sei lá, ficou um dia inteiro, 2 dias, cara, tu não vê a hora passar. É muito prazeroso, não é monótono, que nem eu tô tentando explicar. Na indústria de moda, eu trabalhei muito tempo dentro dessa indústria, desenvolvendo esses metais aqui, ó, esses enfeites, tá? Tem uma alta rotatividade também, nunca é a mesma coisa sempre. Isso aqui, ó, complexo. Quer fazer um logo, quer fazer vamos dizer que isso aqui vai ser feito depois uma joia, um colar, alguma coisa nesse estilo aqui, entendeu? Então é sempre desafiador, o teu cérebro não fica, vamos dizer assim, entediado com o trabalho, beleza? Então agora a gente vai para o segundo motivo. E o segundo motivo que eu acredito que tu vai sentir ao longo da tua profissão é que essa profissão te dá orgulho. Certo? Por quê? Porque vai chegar um ponto que tu vai ver os projetos que tu desenhou sendo vendido no Brasil inteiro. Por exemplo, a primeira vez que eu me dei conta disso, que eu senti, poxa, fui eu que desenhei, chamei o mozão, falei, mozão, olha ali, fui eu que fiz, tá ali na vitrine para vender. Foi isso que eu senti quando eu trabalhava na indústria de calçado, eu desenhava os enfeites que vai no solado, né? E eu desenhei para a marca, dei ideia junto com os estilistas e tudo mais. E depois de um mês, 2, a minha peça já estava no calçado sendo vendida para o Brasil inteiro, né? Se duvidar, em exportação. Então te traz um orgulho muito grande tu ter participação nesses projetos, ok? Eu vou dar um outro exemplo aqui, até quando eu olho assim, cara, tem uma pitadinha minha ali, que foi um exemplo de um agricultor que ele não
nunca teve empresa, nunca desenvolveu um produto e chegou até mim, que ele tava desenvolvendo uma patente lá de um produto e eu peguei e ajudei esse cara. Ele falou assim, cara, eu não tenho muita grana e tudo mais e eu quero desenvolver. E eu como projetista pensei, cara, eu vou fazer e se ninguém fez eu vou te ajudar. E eu fiz pra esse cara e hoje ele tá vendendo muito, exportando, se duvidar, por causa dele, da vontade dele e da minha iniciativa de ajudar ele com esse desenvolvimento, porque provavelmente os caras cobraram aí 10 mil reais pra fazer, eu cobrei bem menos e consegui fazer em um dia pra ele, e que isso acarretou em todo o sucesso da empresa dele. Lógico que a ideia é dele, mas quem projetou e fez toda a parte da engenharia ali do produto foi eu, e ver o meu cliente crescendo, isso também gera um orgulho. Certo? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui é um caso do agricultor que eu falei, que ele criou esses potes aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Tá mais pra trás aqui, ó. Esses potes aqui, ó, ele coloca plantas ali, ele criou um sistema que fica mais produtiva a plantação, certo? Então, ele chegou lá na humildade, falou, eu tenho um projeto assim, 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 e depois eu acredito que ninguém acreditou nele, né? E daí eu fiz o desenho, fiz a impressão 3D, eu acho que na época custou ali uns 3 mil reais projeto e impressão, e o cara tá vendendo em escala agora, atuando praticamente no Brasil inteiro, e quando eu vejo isso aqui, eu enxergo que eu tive parte, que eu dei ideia, que a gente fez toda... um cálculo para chegar nesse produto aqui. Eu desenhei tudo no Rhino, né? Então deixa eu só passar para frente aqui, ó. E as pessoas plantam aqui nisso aqui, os agricultores, né? Tem um sistema lá que ele é agricultor, ele sabe melhor, que aumentou a produtividade. Então toda a parte... E esse desenho aqui, cara, é um desenho bem simples se tu olhar. É um desenho que tu faz em, uma hora, certo? E mais uma impressão 3D, eu acho que eu cobrei, 3 mil por aí. Que eu cobrei para fazer isso aqui, demorou 1 dia e meio, 2, certo? Então hoje eu olho isso no mercado e, cara, é legal tu ver as coisas acontecer porque alguém projetou, certo? E se tu vai entrar nessa profissão aí, pode ter certeza que tu vai ter muito orgulho quando projetar e ver o teu projeto sendo realizado, beleza? Então agora a gente vai pro terceiro motivo para tu se tornar um projetista. E o terceiro motivo que eu considero muito importante, né, para tu viver de projeto em 3D, é que tem uma alta demanda de projetos no mercado. Por que eu sei disso? Cara, quando eu trabalhei para a indústria de moda, né, calçado, vestuário e tudo mais, eu vi que todo mês tem coleção sendo lançada. Calçado, joalheria, engenharia, peça de fundição, peça de injetado plástico, arquitetura, se tu for desenhar alguma maquete eletrônica, pro setor de design de produto, as empresas sempre estão lançando novos produtos, então é um nicho, é um trabalho que tem uma rotatividade gigantesca de projetos para tu fazer. Se tu for bom, tu vai ter sempre trabalho. Agora, se tu for, né, aquele desenhistinha que sempre desenha a mesma coisa, no mesmo nível, sem mudar, sem se inovar, além de ficar para trás, tu não vai ter tanto trabalho. Mas se tu abre o teu leque, como essa profissão permite, que tu abra o leque, por exemplo, eu posso trabalhar para joalheria, posso trabalhar para injetora, né, para injetado no segmento de plástico, por exemplo, tudo que é plástico, alguém teve que projetar. Então tu pode trabalhar ali. Só aí tu já vai ter uma oportunidade gigantesca. Eu quero trabalhar com injetados plásticos. Cara, olha pra tua volta e vê quanta oportunidade tem. Vou dar um exemplo. Tem o cara que desenhou o mouse, tá? Tem o cara que desenhou o fone de ouvido. Tem o cara que desenhou esse vasinho aqui, tá? Cara, e são empresas diferentes com diversos nichos da mesma coisa. Por exemplo, tem empresa que só modela e injeta sola de chuteira. Tem uma outra empresa que só injeta sola de calçado feminino. Tem outra empresa que faz potes plásticos. Tem outra empresa que faz, por exemplo, Polishop, que é aqueles produtos. Cara, tem os caras que desenham toda a matrizaria deles. Lógico que deve ser os chineses, né? Não brasileiro. Mas enfim, o que eu quero dizer? É que tem muita oportunidade. E isso é um lado bom da profissão de projetista 3D. Beleza? E o quarto motivo, que para alguns vai ser supérfluo, eu acho que um dos motivos que eu fiquei também é que é uma profissão confortável. Tu vai trabalhar numa cadeira,
confortável no computador, às vezes a cadeira não é tão confortável, mas tu vai trabalhar numa cadeira, no computador e no ar-condicionado. Tu vai trabalhar com projeto, tem aquela dinâmica de poder tomar um café, sabe? Diferente de uma profissão lá do chão de fábrica, que tu vai ter que ficar numa esteira e se tu parar, a esteira para e vai ficar ali fazendo movimentos repetitivos ou vai trabalhar com esforço, carregando carga. Então, pra mim, era interessante. Eu trabalhei dentro da indústria de calçado, onde tinha esteira, né? E a produtividade não pode parar. Então tu tem que, e esforço, e imagina isso durante 10 anos. E eu já pensava nisso, cara, eu tenho que ter uma profissão que vai ser confortável, bem remunerado e que não vai me desgastar ao longo do tempo, certo? Então, se tu quer ser um projetista e tá em dúvida, cara, isso é uma profissão boa de trabalhar ao longo prazo, né? Não desmerecendo as outras funções, mas isso é só para ver se tu se encaixa nessa característica, entendeu? Todo mundo quer trabalhar bem, confortável, só que tem gente que não gosta de trabalhar sentado, certo? Se tu gosta de trabalhar sentado, no conforto, tomar um cafezinho, dar umas risadas, fazer um projeto nessa dinâmica, lógico que cada empresa é empresa, tem empresa que tu tem que ficar focado ali. Tem momentos que tu tem que focar, mas tem momentos mais descontraídos. Já é diferente de uma produção, por exemplo, né? De uma outra profissão. Então isso para mim é um ponto positivo, ser uma profissão confortável de se trabalhar. E o quinto motivo que eu considero importante também é que a profissão de projetista te dá liberdade geográfica. O que eu quero dizer com isso? Cara, se tu é um freelancer, que tu não tem, vamos dizer assim, contrato com as empresas de horário, tu pode trabalhar de qualquer lugar a qualquer momento. Se eu quiser projetar as peças de noite, eu projeto. Se eu quiser projetar lá na praia, trabalhar na praia, eu trabalho. Eu não tenho um lugar fixo. Isso a profissão te permite, entendeu? Para alguns isso é muito importante, certo? Se tu tem um estúdio, que nem eu, de modelagem 3D, tu não consegue ficar pulando de galho em galho. Mas, por exemplo, se eu quiser abrir o meu estúdio lá em Santa Catarina, eu pego minhas coisas e vou. Entendeu? É mais fácil esse deslocamento do que se eu tivesse uma fábrica, por exemplo, mandar todas as máquinas para lá. Entendeu? Então, por isso que eu até diminuí a quantidade de máquina por causa dessa liberdade. Amanhã, se eu quiser morar lá em São Paulo, eu pego minhas coisinhas, reúno um caminhão e vou para São Paulo. Agora, se eu tiver uma fábrica com muitas máquinas, já não é tão fácil de mudar. Então, a profissão de projetista, trabalhar só com projeto, te permite essa liberdade, certo? E se tu trabalha dentro de uma empresa, como é que tu tem essa liberdade? Cara, às vezes a empresa manda projetista para outro estado para ficar perto dos clientes. Diferente do que se ela fosse mudar toda a firma, toda a empresa, né? Então acontece de eles mandar um profissional lá para, vamos dizer, São Paulo, que tem muitos clientes, para te trabalhar lá, entendeu? Então, às vezes a empresa paga para te viajar. Teve casos na indústria de moda, por exemplo, eles mandam os projetistas junto com as estilistas para outro país para desenvolver os metais, a tendência da moda e trazer para o Brasil, entendeu? Então, se tu é um projetista, tem a chance de tu ter essa liberdade, beleza? E isso é um ponto muito interessante para quem quer trabalhar com projeto em 3D. E o sexto e último motivo para tu entrar de vez nessa profissão de projetista 3D é que é uma profissão lucrativa. Tu vai ganhar dinheiro, certo? Seja trabalhando dentro de uma empresa, como freelancer, ou como estúdio de projeto, né? Que nem eu tenho meu estúdio já. Então, eu passei por todas essas etapas e posso afirmar para você que tu vai já de início, por exemplo, aprendi Rhino, fiz um curso, vou entrar dentro de uma empresa. Cara, tu já vai ganhar um pouquinho a mais, dependendo da empresa, obviamente, do que uma pessoa normal que tá entrando sem habilidade nenhuma. Porque tu vai ter uma habilidade importante, que é ser um projetista. Porque pode ser que a produção da empresa dependa de você. Então, automaticamente, tu é remunerado conforme a tua responsabilidade. Entendeu? Então, o projetista tem uma responsabilidade. E tu vai ganhar bem por isso. Tem projetista que ganha 5 mil, tem projetista que ganha 10, 15, certo? E por aí vai. Eu não conheço todos os nichos, mas nos que eu atuei tem gente já ganhando 10, 12 mil por mês, fixo, todo mêsinho lá da empresa, como projetista. Por quê? Porque projeta peças importantes, que se tu errar é prejuízo de 100 mil reais para uma empresa. Então o projetista tem que ganhar bem, entendeu? Se tu for um freelancer, por exemplo, um dia de lucratividade como freelancer, fiz uma peça para o cliente depois do meu horário como freelancer, cobrei 300 reais e desenhei ali uns 30 minutos. Cara, olha quanto eu ganhei em 30 minutos. Então, não precisei produzir nada, só o projeto no computador.
Entendeu? Olha a diferença se eu fosse ter uma impressão 3D. Eu teria que comprar matéria-prima, botar na máquina, ter o custo da máquina, ter o custo de depreciação, transporte, enfim, um monte de outra coisa que envolve. Eu faço isso também, entendeu? Eu também trabalho com impressão 3D. Mas se tu for só projetista freelancer, tu vai ganhar, sei lá, na época que eu tinha 6 empresas que eu trabalhava como freelancer, era o que? Uma média de 6, 7 mil reais por mês a mais só de freelancer. Entendeu? Então tu consegue também isso nessa profissão, beleza? E se tu tiver um estúdio de modelagem 3D, tu pode pegar projetos aí que custam 15, 20 mil reais e entregar em uma semana só projeto e render, né? Se tu tem a habilidade certa e a comunicação certa, né, de empresa, entendeu? Então eu acho que esse é um dos motivos também que podem fazer com que tu entre nessa profissão, que é a questão financeira. Então, pessoal, esses foram 6 motivos aí que eu considerei importante passar para vocês aí que querem iniciar a carreira de projetista 3D ou estão pensando, beleza? Se tu quer tirar uma dúvida mais específica, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube alguns links, tá? E um desses links leva para nossa pesquisa, onde tu responde 10 perguntas ali sobre você e sobre Rhinoceros 3D, e também vai ter um espaço lá para tu mandar uma pergunta para mim e consequentemente eu respondo e gravo um vídeo aqui para vocês no YouTube, beleza? Então deixa seu like, inscreve no canal e até a próxima. Forte abraço!